Então, a primeira pergunta é sobre, assim, sobre o texto que a gente leu, né? A economia do negro no Brasil. O senhor fala sobre a questão da reserva de trabalho, né? Que ela é fundamental para a gente entender a relação entre trabalho escravo e trabalho livre e, consequentemente, entre a acumulação primitiva do capital, a modernização da forma do capital e a escravidão. E aí, como é que o senhor avalia o cenário que a gente vive hoje, vendo que a gente tem uma alta taxa de desemprego, o avanço da uberização do trabalho e o fim dos direitos dos trabalhadores? Como que esses fatores se entrelaçam e para que forma de capitalismo a gente tem caminhado? Vou começar dando um exemplo, uma brincadeira aqui na porta de casa. Estava eu e o meu filho na porta de casa, e aí passou o caminhão do lixo. Aí eu falei assim, essa crise vai se aprofundar mesmo. Aí ele virou para mim e disse, você está falando isso por quê? Pela aparência do caminhão do lixo? Eu digo, porque no caminhão do lixo, quando não tem crise, os lixeiros são todos pretos. E quando tem crise, os lixeiros são todos brancos. O caminhão de lixo que passou só tinha lixeiro branco. Quer dizer, a crise está braba mesmo. Mandaram os pretos embora do caminhão de lixo para botar os brancos no caminhão de lixo. O branco perde o emprego lá no outro lugar e vem para o caminhão de lixo. Mas o negro só pode trabalhar no caminhão de lixo e aí vai para o olho da rua. Eu falei isso para ele, ele deu gargalhada. Pô, você... Peraí. Mas é verdade, eu observo isso há 40 anos no Brasil. Quando eu olho o caminhão de lixo e eu vejo que ele está ficando branco, eu digo, a crise está se aprofundando. O desemprego está comendo solto por aí. Há reserva de trabalho, sim, no Brasil. O primeiro a pegar o emprego é o branco. E o último a perder o emprego é o branco. Apesar de 67% da população brasileira ser negra, ou quase, o tal do pardo. Né? Então, é uma reserva. Eles preservam. Aí você vai dizer, mas eu trabalhei em publicidade muitos anos. E o meu salário era mais ou menos 60% do salário dos meus colegas na agência de publicidade. Não posso me queixar, porque eu trabalhava numa agência de publicidade nos anos 60. Mas eu trabalhava, eu era comunista. E o meio publicitário era cheio de comunistas. Então, cara, vou arranjar um trabalho para o Wilson ali. Arranjar um trabalho para o Wilson ali. Agora, o meu salário era só 60% do meu colega. Às vezes, eu fazia folhetos em língua estrangeira, inglês, espanhol, tinha que fazer os folhetos dessas línguas, recebia uma quantidade de trabalho brutal. Na publicidade, você sabe o que ninguém quer fazer? Anúncio picadinho. A minha mesa tinha pilhas assim de anúncio picadinho. Tinha dia que eu nem ia almoçar para dar conta daqueles picados todos. O cara quer fazer um anúncio do automóvel, um perfume, uma coisa bacana. Tudo que era picadinho ia para a minha mesa. Mas eu ganhava menos do que os outros. Quer dizer, eu não posso me queixar porque eu tinha um emprego ainda, né? Mas a verdade é que não pagam igual. Se você olhar hoje os dados do IBGE, se o trabalhador branco ganha 100, o trabalhador negro ganha 55. E a mulher negra ganha 49. E a mulher branca ganha 75. Nos Estados Unidos, olha que a gente fala, racismo americano. O trabalhador negro ganha 70, quando o trabalhador branco ganha 100. Então, ele é classificado quase como a mulher branca aqui, trabalhador negro nos Estados Unidos. Então, existe essa discriminação, existe a preservação dos postos de trabalho. O primeiro a perder o emprego é o negro, e o último a ser empregado é o negro. O primeiro a ser empregado é o branco, e o último a perder o trabalho é o branco. Funciona assim. Agora, você vai me dizer, Wilson, se você tomasse o poder e fosse o socialismo, ia ser diferente? Um pouquinho diferente, pero não muito. Porque as pessoas são assim. Então, a gente tenderia a caminhar para uma sociedade melhor. Mas essa sociedade vai estar sendo feita por essas pessoas. Por que eu estou insistindo nisso? Para a gente entender a diferença entre ideologia e história. Ideologia são ideias. É claro que todos nós somos norteados por ideias. Nós agimos com base em ideias.
Mas a prática social é mais importante do que as ideias. As ideias são um componente da prática social. E, em geral, pelo menos para a teoria marxista, a ideologia é mediada pela ideologia social. A ideologia política da pessoa é mediada pela ideologia social. Quer dizer, o que você pensa politicamente, o que você pensa ideologicamente, passa por um filtro do que é a ideologia social vigente. Você não pratica aquilo diretamente. Eu não posso chegar no departamento de história e dizer assim, vamos fazer um seminário aqui, eu vou trazer um professor que saiu da cadeia no Ulaanbaatar e ele vai fazer uma palestra aqui. Quem é esse professor? Por que o Ulaanbaatar? Acabou. Tem que ser mediado pelo processo social. Tem muitos colegas nossos, professores, que chegam aí no departamento de história e dizem, eu vou trazer fulano para fazer uma conferência aqui. E o departamento diz, não, ele não pode fazer conferência aqui. O Lincoln sabe do que eu estou falando. E o indivíduo não é convidado para fazer conferência no departamento de história. E olha que o departamento de história é bastante democrático. Então, acho que mais ou menos eu respondi a sua primeira questão. Sim, professor, obrigada. Agora eu vou para a segunda. Pensando no cenário da pandemia que a gente vive desde o início de 2020, as estatísticas apontam um número muito mais alto de óbitos entre a população negra se comparada à branca. Entre homens, a população, os homens negros, a cada 100 mil habitantes morrem 250, enquanto os homens brancos são 157. E das mulheres negras, são 140 óbitos, e comparados com as mulheres brancas, 85 a cada 100 mil. E aí isso escancara a desigualdade racial, social e econômica do Brasil, né? Sobre condições de moradia, de trabalho e de acesso à saúde. E aí, tendo em vista isso, como é que o senhor avalia o discurso e as ações do governo federal sobre a chamada imunidade de rebanho e a necessidade de, se não parar a economia, não pode ficar em casa? Se o senhor enxerga nisso uma política de extermínio direcionada contra a população negra e pobre, uma repaginada numa política eugenista? Veja, eu vou dar um exemplo diferente. Eu sou provocador. Quando eu era jovem, eu fazia assim, um colegial ainda, tinha aqueles colegas ali, e eu me dava muito com judeus. Nós negros, na minha turma, só tinha eu e minha irmã. E os outros todos, digamos, menos benquistos, eram judeus. Filho do pessoal da Europa que tinha vindo para cá na Segunda Guerra Mundial. Então, nós formávamos um grupo, pretos com judeus, aquele negócio lá que fez o jazz americano. Né? E a gente ficava trocando figurinha ali, discutindo política e tal, coisa, aquele grupinho. Então, eu sempre dizia para os meus amigos assim, olha, por que não resolvem tal problema? Por que não resolvem tal outro problema? E a gente discutia. E ficavam presos naquilo. Quando eu me tornei adulto, eu trabalhei no MEC, eu trabalhei na campanha de alfabetização do Paulo Freire, eu conheci o Brasil melhor, eu servi exército, fui segundo-tenente da reserva do exército. Eu entendi por quê. Quando eu cheguei na Suécia, eu estava conversando com um companheiro que fazia engenharia, sueco, de esquerda. Aliás, ele era norueguês, morava na Suécia. E aí eu perguntei assim, mas como é o problema da política de habitação aqui? Porque na Suécia, naquela época, tinha muito mais casas do que moradores. Como é? Ele disse, não, é a proposta que a social-democracia montou para o problema habitacional na Suécia. Eu digo, mas como é? Esse é o cálculo na margem, Wilson. Você pega a taxa de crescimento demográfico da população, pega a taxa de casamento. Com as duas, você calcula quantos casais novos vão se formar por ano. Você pega o valor do aluguel de casa e vê o número de casas que você tem que construir no ano para provocar a queda daquele valor de aluguel. E aí a prefeitura faz aquele número de casas, aluga por aquele preço lá embaixo e o valor do aluguel cai naquela proporção. Cada vez mais as empresas privadas
deixam de fazer casas, porque está deixando de ser muito lucrativo para eles, e cada vez mais a prefeitura faz casas e sobram casas para a população morar. Então, isso depois de 10, 20 anos vai sobrar casa. Por isso que sobra casa. Eu digo, é um cálculo racional, uma aplicação do cálculo marginal. É assim, eu entendi na hora. Por que não se pode aplicar o cálculo marginal no Brasil? É você pedir ao senhor da Fazenda para aplicar cálculo marginal. Para que ele vai aplicar cálculo marginal? Então, o problema nosso, por que o Brasil não é planejado? Planejar para quem? Para você? Eu vou planejar para você? Eu vou resolver o seu problema? Mas o que é melhor? Dar R$300 para você não morrer de fome ou lhe dar um emprego para você gerar lucro para mim? É melhor dar R$300 para você não morrer de fome. Não interessa para eles. Então, o Brasil é um prolongamento da sociedade de escravidão. Na sociedade de escravidão, o senhor de escravos tinha o poder de executar o seu escravo. Foi só em 1850 que esse poder foi retirado dele. 1850, filho, ali. Não existia o Código Negro. A posição do escravo, o escravo está nas ordenações alfonsinas, abaixo do burro. São semovíveis de trabalho. Cavalo, boi, burro, jumento, escravo. Está lá. Então o indivíduo está com seu lugar definido. Quem é que vai libertar os escravos? Perdeu o valor patrimonial dos escravos e vai planejar o cálculo na margem para dar uma casa para o escravo morar. Ou dar um emprego para o escravo. Porque com cálculo marginal você resolve tudo. A sociedade planejar, não tenho a menor ideia, como vou fazer. Por favor. Você pega um Oscar Lange, todo o sistema de planejamento está lá dentro. Você pega o Joseph Schumpeter, em 1906, já analisou o caso dos países subdesenvolvidos. Não existe nenhum segredo sobre a Terra. Ninguém estaria mandando um satélite para o espaço e um foguete para a Lua se existisse alguma coisa difícil de resolver aqui. Deixe-me ver. Não resolve porque não quer. Tem poder para não querer. Não se dá esse trabalho. É como se você tivesse uma fazenda e você criasse os porcos soltos e os porcos degenerassem, virassem porcos selvagens e você só tinha um trabalho para entrar na fazenda. É entrar armado. Um porco chegou muito perto do seu carro, outro, sai daí, porco, vai. Vai aborrecer outro. Você vai para a casa grande, senta lá, fica na varanda. Um porco chegou muito perto, você toma. É uma distração. É assim que o Brasil é administrado. A América Latina é administrada assim. Menos a Argentina, porque quase todos são brancos. Menos o Uruguai, porque são brancos. Já você chega no Equador, no Peru, na Venezuela, na Colômbia, no Brasil. Como é que você pode explicar que a Colômbia é um dos países que tem a maior taxa de mortalidade do mundo? É o ódio étnico. Os fazendeiros não gostaram de libertar os seus escravos. Como é que você explica uma Guatemala, Nicarágua, El Salvador? El Salvador é a barbárie total. E os caras aqui, quando eles estão distribuindo rifles, etc., é para vigorar aqui a mesma política que vigora no sul dos Estados Unidos. Porque o getulismo, o varguismo, o reformismo brasileiro, ligado àquela burguesia nacional de 1930, atrapalha. Eles matam, mas eles matam aleatoriamente. Vou lembrar uma coisa assim para você. Você lembra daquela família, lá no Rio de Janeiro, que ia num carro, e aí o chefe era um músico, eles iam no carro com as criancinhas deles e tal, num fim de semana, sábado ou domingo, e aí a mulher disse, passa pelo outro lado, lá que tem um quartel, é mais seguro, é um lugar mais tranquilo. Aí o cara entrou lá, os caras deram 300 tiros no carro dele, mataram. Veio um coitado, você vê o vídeo, um coitado que está na calçada, quando vê que os milicos atiram e o carro para, ele corre lá, abre a porta e tira o cara ferido de dentro.
Quando ele está tirando o chefe de família ferido, os caras atiram nele. Quer dizer, atiraram no cara que estava socorrendo o outro sem nenhuma necessidade. Eu queria que você me dissesse quanto tempo esses milicos vão ficar presos que mataram esse cara. Se algum deles ficar mais de 2 anos, eu fico devendo um drops para você. Então, eu peguei pelo outro lado da coisa, que você me perguntou. Quer dizer, por que imunidade de rebanho? A pergunta é, por que eu vou gastar dinheiro nesses porcos? Entendeu? Como é que vocês... A China suspendeu a entrega de carne do Brasil porque tinha o quê? Tinha uns bois lá com o quê? Vaca louca, né? Como é que você pode pensar no maior rebanho bovino do mundo comercial? A Índia tem um rebanho, mas não é comercial, não é para vender. É só para o cara conversar com as vacas. O maior rebanho comercial do mundo de gado, vaca louca. Nosso amigo não está dando as injeções nas vacas que ele tem que dar. E ele está, o sueco diz, estrunta ideia. Ele está fazendo um monte, sabe? Fazendo um monte para isso. Ele vai vender o boi para o chinês sem estar com um quadro de vacinação completo. Sai mais barato para ele. Imagina para a gente. Nós comemos o boi que nós pagamos essa fortuna, o nosso chega lá no açougue com doenças. Porque eles não vão, o gado infestado, não vai vender no açougue. Vai vender aqui, não vai vender para o exterior. Então, é o dono da fazenda e deixou de tomar conta dos porcos. Houve alguma coisa na fazenda, o pai dele criticou ele antes de morrer, a mãe dele disse, eu vou embora dessa fazenda de lixo. E ele está morando na fazenda, ele chega lá com o SUV dele, entra, se o porco se dirigir, ele dá um tiro no porco. A América Latina é isso, e o Brasil é isso. E é étnico, porque na Argentina é menos isso, no Uruguai é menos isso, e veja, Peru é mais isso. Venezuela, muito isso. Colômbia, muito. América Central, demasiado. Então, se a gente não quer ver, é melhor para a gente não ver essas coisas. Existe uma diferença étnica e que isso serve de modelo para um Estado racial. Mas você não desconfia de só o Hitler ser maluco? Só o Hitler era racista. Você sabe qual a grande bronca que os caras têm do Hitler? É porque ele disse, o Hitler disse com todas as letras, você tem que fazer e não dizer. Você sabe qual é a bronca que tem do Bolsonaro? O Bolsonaro diz, tem que fazer e não dizer. Todos os governos do Brasil, de esquerda e de direita, fazem isso. Esquerda e de direita. Todos são a mesma coisa. É um entorpecimento de uma maneira que o brasileiro não percebe. Vocês que estudam história não percebem. Vocês dizem, não é possível. Mas como não é possível? Como é possível uma pessoa não ganhar o suficiente para comer? Um trabalhador não ganhar o suficiente? No Paraguai, o trabalhador ganha o suficiente para comer. No Brasil, não. Porque, sabe por quê? Porque o Paraguai é grande, imenso, tem recursos inacreditáveis. E o Brasil é um lugar pequenininho, não tem onde tirar nada. Né? Então a população vive na miséria. Desculpa.